Oi, gente, bem-vindas ao 10º episódio do Isso Dá um Podcast. Me conta uma coisa aqui, em algum momento você já se perguntou se você está sendo quem você realmente é ou que as pessoas esperam que você seja? Para falar sobre esse assunto hoje, eu chamei uma mulher que inspira a transformação. A Mona Lisa Duarte, ela é mentora de mulheres e ela trabalha corpo, mente e espírito. E ela ajuda outras mulheres a quebrar padrões de repetição, a ganharem autoconfiança e a liderarem sua própria vida. Mona Lisa, seja muito bem-vinda a Isso Dá um Podcast. Muito obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite. Pra gente falar de um tema tão importante, né? Eu que agradeço a sua presença. E fala um pouquinho sobre você, sobre o seu processo, né, o que te levou a criar uma mentoria para mulheres, e essa mentoria que chama Eva. Isso, que é o encontro, o valor e a autenticidade, né? E em um momento da minha vida, eu notei que eu me desconectei de mim mesma. E então, essa desconexão, a gente fica um pouco sem rumo, né? Você não tem uma perspectiva, você acorda sem vontade. Eu notei que chegou numa fase da minha vida que eu estava realmente sem propósito. Foi aí que na pandemia eu resolvi voltar a estudar. Aí que começou o meu autoconhecimento. Aí que virou minha chave e a partir daí eu comecei a fazer as postagens no meu Instagram, né? Com mente, corpo e espírito, porque eu também fiz a minha faculdade de educação física. Então eu levei isso pro Instagram e os feedbacks foram muito positivos. Então eu comecei a postar mais sobre realmente o que eu estava vivendo ali. Aí chegou num certo ponto que eu vi que eu precisava servir, né? E foi aí que começou a ideia da mentoria Eva. Eu vi que você trabalha corpo, mente e energia, né? E nesse seu trabalho, você traz ali as questões energéticas com a barra de Axis, né? Que é uma das terapias que você utiliza no método. Você utiliza também a questão de corpo, né? Atividade física, né? Até porque você leva isso para sua vida, né? Então você traz isso também na sua mentoria. E como que funciona essa questão da quebra das crenças limitantes, né? Então, assim, uma pergunta específica em relação à quebra de crença limitante. A barra de Axis que você trabalha, ela atua nesse ponto? A gente pega muito da nossa ancestralidade, né? Não só de pai e mãe, mas de todos que vêm antes. Então a gente, nesse mundo, nós vamos sendo moldadas. O jeito até de vestir, de falar, de comer. Então, tipo assim, as barras atuam diretamente nessas crenças, né? Que não nos deixam ser a gente mesmo. Então é como se a gente limpasse a nossa mente para poder seguir com um novo olhar, né? Sendo a gente mesma. Então, quando a mulher inicia na sua mentoria, o primeiro passo é esse alinhamento energético, e aí depois vem outros processos? Isso, o primeiro passo é ela entender e ter a consciência de que ela não está no seu lugar, né? Ela está desconectada de tudo. Então, aí a gente começa no valor, ela reconhecer o valor. Ela não vai ser uma outra mulher, ela vai se reconectar com ela mesma. Entender o que ela não quer, o que ela quer, né? O que é uma coisa que ela espera para si, ou se ela está querendo atender a expectativa dos outros. Isso, porque a gente pode até falar sobre o medo. Eu recebo muito o medo do não, né? Da gente estar sempre falando o sim para tudo. Então, chega num certo ponto que a mulher ela não vive a vida dela. Ela vive a expectativa do outro. Então, eu acho até engraçado que tem até um fato que aconteceu, é uma coisa bem... Mas que eu estava num barzinho e eu escolhi uma mesa e sentei junto com uma amiga. Então eu estava num lugar confortável para mim, estava perto do palco, ia ter uma musiquinha ao vivo. E tinha uma outra conhecida que já tinha chegado antes e sentou numa outra mesa. Então ela veio até nós, vamos sentar lá. E eu falei, eu acho que eu prefiro ficar aqui. Essa outra amiga me olhou e tipo, não entendeu, como assim? Como que você conseguiu falar um não? Tipo, você era tão fácil levantar daqui e ir pra lá. Eu falei, tá, mas e o que eu quero?
né? É uma coisa que é simples, mas tipo assim, só de dar um bobo, você vê que realmente você tá tomando a decisão que você quer. E não só com isso, né? Com tudo na vida. Você escolheu estar naquele lugar, né? E por que Escolhi você estar sair daquele lugar? Que estava Se aquele lugar confortável que para você mim. escolheu. Isso. Então já começa por aí, né? E eu vi no seu Instagram também, eu gosto de trazer muito sobre o Instagram, porque as pessoas que a gente convida para vir aqui, a gente olha o que a pessoa como a pessoa está se posicionando, o que a pessoa fala, para a gente trazer para que outras pessoas escutem isso por aqui, né? Porque quem não te conhece vai passar a te conhecer. E aí eu vejo muito sobre você falando sobre a vibração, sobre o que você pensa, tudo que você pensa, você atrai. Então a gente precisa também começar a mudar a forma de pensar, né? Pensar de uma outra forma para atrair o que a gente deseja. O que você me fala sobre Com isso? certeza, porque tudo é vibração, tudo é energia, né? Então até o fato de eu falar eu quero ser uma milionária, você já tá emanando que você não é. É uma coisa que você quer. Então isso já muda tudo, quando você já acorda com pensamentos positivos, com os seus objetivos alinhados e a sua energia, se ela tá no positivo, a vibração tá alta, tudo começa a se alinhar. Então eu tenho um ritual, né? Eu já acordo, a primeira coisa que eu faço, eu não pego o celular. Demorou bastante. Nossa, eu tô tentando fazer isso, mas é bem difícil. É difícil. Então eu não pego o celular, então eu já vou pro meu devocional, né? Então eu faço meu devocional, eu faço uma meditação. Então isso muda tudo, porque você silencia a sua mente. E no dia a dia a gente não tem tempo para pensar na gente, né? A gente como mulher é marido, é filho, é casa, né? É trabalho. Então assim, a gente tá vivendo muito no automático. Então, na mentoria, a gente traz essa mulher, né, para um lugar de CEO da sua vida. Eu gosto muito de falar sobre isso. Adorei. Sabe? É CEO da sua própria vida, porque a mulher, ela comanda, né? Ela tem que comandar a própria vida. Então, a maneira com que a gente acorda também muda tudo. E os pensamentos também, a gente não tem que pensar porque existe muita possibilidade no que você acha que não. A gente sempre tá, porque não vai dar certo. Tá, e se der muito certo, sabe? O mundo tá aí, a gente vive num universo de infinitas possibilidades. Então, se a gente acredita, vai acontecer. Porque se a gente fala de uma vida, a gente quer, às vezes, vamos falar sobre o Instagram, a gente vê as vidas dos sonhos lá. Mas se existe aquela vida, tá disponível. Por que que eu não posso? Mas é seguindo aquele objetivo, né? E a gente sempre, a gente tem os obstáculos e a gente desiste. É por isso que tanta gente não chega no que realmente sonha e deseja. E o que você recomenda para as mulheres para dar start, né, nessa mudança vibracional e na mudança de pensamento, de quebra de padrão? Por exemplo, né, você falou da sua rotina. Como que seria esse início, né? Você acorda, o que você consome da internet, de conteúdo, as pessoas que você convive, tudo isso influencia? Com certeza. Eu acho que o primeiro passo é a consciência, né? É você ter a consciência de que você precisa mudar. Eu falo também que manter, eu acho que você tomar a atitude de querer mudar é difícil, agora o manter que é mais desafiador, né? Então, se a mulher ela tem a consciência do que ela quer, são pequenos hábitos, né? É igual a gente fala que a gente tem que enxergar só o primeiro degrau. Então, é um passo de cada vez. Então, a ambiência também é muito importante, né? Quando a gente começa a querer mudar a nossa vida, a primeira coisa que acontece, você começa a mudar a sua energia, porque você já começa a querer outras coisas. Pessoas vão se distanciar. Quando você não vai querer sair, igual eu sou assim hoje, né? Eu já fui de beber muito, isso há alguns anos atrás. Quando eu comecei meu autoconhecimento a esses pequenos passos, eu já diminui muito. Hoje eu bebo socialmente. Então, assim, não é qualquer lugar que me cabe. Eu penso muito na energia.
Então, esse acordar, essa rotina minha, faz toda a diferença. Porque você vai adaptando, né, a sua rotina a essa nova mulher que você quer se tornar. E como que seria essa rotina? Você pode falar pra gente da sua rotina e o que seria esses passos que são importantes? Tá, eu falei de quando eu acordo, né? Realmente, esse negócio de celular, eu acho que é um automático nosso, né? Então, isso é um exercício, tudo é um exercício, é prática, tudo é treino. Então, a gente começa, eu acho que pode até começar no celular mesmo, né? Porque daí, essa conexão com o espiritual. A gente não vai falar de religião, mas algo assim para realmente a gente se olhar com amor. Então, eu acordo, eu faço meus mantras, eu escuto minhas frequências, eu faço minha meditação, aquela de 20 minutinhos, às vezes até do YouTube mesmo. Vou pro meu treino, que eu acho isso assim que é inegociável para mim, porque não trabalha só meu corpo, né? É a minha mente também. Porque é um lugar onde eu tô ali presente 100%. E sobre essa frequência, o que seria essas frequências que você acha que impacta, né, na nossa energia? Impacta porque existe a frequência... É uma música? É uma música. Então existe essa frequência para dar o alinhamento mesmo da nossa energia. Então, quando a gente coloca isso no nosso dia a dia, a sua frequência começa a mudar. É o seu olhar quanto ao que acontece. Aquilo que me tirava do foco não vai me tirar mais, né? Aquilo que me deixava nervosa não vai deixar que eu gaste minha energia, né? Eu começo a centrar em outras... Não que isso não vá acontecer, porque somos seres humanos. Mesmo meditando, né? Mesmo que é bem complexo isso, porque a gente eu como mentora, não que eu não vá me estressar ou que eu não vá querer fazer coisas, mas como eu disse, é o olhar para isso, o olhar para qualquer situação nossa da vida muda. Você tem mais inteligência emocional, né, para gerir as suas emoções. Uma coisa que você poderia, sei lá, tá xingando, por exemplo, até no trânsito mesmo, uma coisa simples, você vai respirar e falar, não, por quê? Pra quê? Né? E outra, tem tanta gente passando por tanta coisa, né, o tempo todo. Então, essa frequência, ela realmente alinha a nossa energia. Eu acredito muito. E é uma das coisas que você trabalha no método, né? Isso, a gente tem. Então, começar o alinhamento energético, né? Começando pela sua rotina diária, e a rotina diária inclui o celular quando acorda, né? Tentar afastar. Porque impactou bastante na minha rotina. Por isso eu gosto muito de falar sobre o celular. Né, eu tenho evitado bastante, apesar que eu trabalho muito com o celular, né? Mas eu pego mesmo só para quando realmente é necessário. Porque quando a gente vê, a gente já pegou. A gente já pegou e já tá ali, rolando feed, né? E quando você fala do pensamento, como que a gente precisa pensar? Então não é eu quero ficar rica, é pensar como se algo já estivesse acontecendo? É isso. É estranho, né? Você tem frases assim que você pode indicar, dar dica aqui para as mulheres que estão assistindo? Principalmente nessas músicas que eu escuto, fala muito do eu sou. Eu sou rica, eu sou milionária, eu sou próspera, eu posso tudo. Isso é muito importante você anotar, porque tem muito conteúdo, né, fala sobre o eu sou, que é a nossa essência. Então, eu sempre anoto também, eu faço muita anotação. Esse eu sou, às vezes eu todos os dias, eu coloco, eu sou grata, eu sou... E quanto mais tem a parte da gratidão, né? Quanto mais a gente agradece, mais as coisas se alinham e mais a gente recebe. E a gente agradece pelo que a gente tem, não só pelo que a gente ainda quer conquistar. Né? Não tá tudo bem agora, eu vou agradecer. Não, tem que agradecer de ter o que você já tem e da forma como a sua vida está no momento, né? Gratidão vem nos pequenos detalhes. E a frequência da gratidão é muito alta. Então, se você tem gratidão pela sua vida, pelo que você tem, tudo vai se alinhando. Tudo vai se alinhando. Só que aí chega um certo momento que você fala, nossa, mas tá dando tudo errado. Mas aí você continua
nessa situação de que não tá dando nada certo, aí você tá emanando a frequência. Então, o universo, ele só te atende. Entendeu? É muito forte isso. É muito forte. Em relação à comparação, né? Porque você falou assim, não acordar, não pega o celular. Mas também, se eu vejo algo no Instagram, né, a vida das pessoas, eu posso pensar que eu quero ter aquilo um dia, porque é importante a gente pensar o que a gente quer ter, né, o que a gente quer conquistar, mas existe muita comparação, né, principalmente nas redes sociais. Então eu queria te perguntar sobre essa questão de comparação, do julgamento feminino. Porque quando a gente trabalha com mulheres, né, assim, você como mentora de mulheres, mulher fortalece, né, as mulheres se fortalecem, mulher fortalece, uma se fortalece a outra. Então, esses tratamentos, essas mentorias que envolvem o universo feminino, elas são muito fortes. Mas existe também a questão do julgamento feminino, que ele ainda existe e ele é muito pesado. Porque às vezes a própria mulher julga a outra mulher, né, e eu tô falando assim, às vezes mãe também, né, vó, porque quer que a filha seja o que ela foi, e existem preconceitos da sociedade que já querem ditar como a mulher tem que agir, como a mulher, o que ela tem que fazer em determinadas situações, e é muito sobre o que ela quer ser, né, e eu acredito que pelo conteúdo que eu vi você falando, você tenta trazer essa mulher para o que ela realmente quer ser, né, e não sobre o julgamento feminino. Então, assim, casado ou solteiro, o que é melhor? Celibato ou liberdade? Né? Então, é algo bem complexo, né? Eu acredito que essa comparação de rede social vem muito de... A gente se compara porque a gente quer ter a vida. E quem disse que aquela vida que é postada ali é a realidade? Como que a gente pode conversar com a mulher, você na sua mentoria, né, para identificar se ela está seguindo o que ela quer ou se ela está seguindo ao que a outra pessoa quer, né, e principalmente dentro de um grupo de amigas, né, dentro do grupo da família, de mulheres que se relacionam entre si. O fato de que a gente tem que ser a gente mesmo, né, e como eu disse anteriormente, isso é um exercício. Então, se a mulher ela tem a consciência de que ela precisa mudar, porque ela vai ter essa consciência quando ela começar a se incomodar de ter que se moldar, né? Então, ela trazendo essa consciência, talvez até nesse grupo de amigas, ela vai ser excluída. A gente pode falar até da persona, né? A gente... quando a gente quer essa mudança de vida, de viver mesmo como CEO da própria história, da própria vida, a gente começa mudando também lugares, hábitos, pessoas. E principalmente a nossa personalidade, ela é moldada. Por isso, como você disse, a gente vai muito pelo que as mulheres à nossa volta querem que a gente seja. Né? Mas a partir do momento que você começa a ter a consciência de que você precisa mudar, em vários momentos você fica sozinha. Isso traz uma consequência talvez de solidão, né, porque a gente busca aprovação. Então, quando você não é aprovado em algum local, um determinado local, automaticamente afasta, né, de determinadas pessoas. Sim. Então tem o lado que é ruim também, mas é necessário. É necessário. É necessário para essa mulher que está renascendo. Eu falo que não é uma nova mulher. É uma mulher que já existe, mas que ela foi se abandonando no processo. Tipo, não, peraí, mas é o que eu acho que é certo, ou o que eu quero para mim, eu não quero ter filhos, né, um exemplo. Né, e a mulher julga, né, uma mulher julga a outra porque que não quer ter filho, não, mas a mulher só é mulher com maternidade, a mulher só é realizada com maternidade, né, e quando as mulheres se posicionam falando que, né, não querem ter filhos e são felizes assim, ela é alvo de julgamento da sociedade de outras mulheres também. E ela está sendo fiel ao que ela quer. São corajosas, de verdade, né, são corajosas. Sobre solteira ou casada, também existe muito essa pressão social sobre o casamento, né, até tal idade a mulher tem que estar casada, se ela não tiver casada, às vezes ela não vai casar mais, ou é porque não deu certo a vida amorosa dela, né. Eu acho que isso é bem... Existe tempo para tudo nessa vida, não é porque eu tô com 40 ou 50 que eu tô solteira que não vai acontecer de eu ter um grande amor, de eu viver uma linda história de amor. Eu acho que a gente pode falar muito sobre
a solitude, né? A solitude é quando realmente você consegue ficar sozinho consigo mesmo e achar aquilo prazeroso, né? Você tá ali com o seu momento, igual eu adoro pegar meu vinho, eu ler um livro e pode estar assim, para me tirar de casa tem que ser um evento bem assim, porque eu prefiro a minha própria companhia. Hoje é muito difícil quando você se autoconhece, você querer ir para algum lugar que tenha muitas pessoas, a ambiência, né? A gente começa a escolher, ficamos seletivas, essa é a realidade. E isso vai automaticamente afastar algumas pessoas, né? Com certeza. E por que essas pessoas se afastam? Porque não era mesmo, a gente pode falar da energia. Então a energia, ela não tá batendo. Então realmente, cada pessoa vai pro seu cantinho. E sobre a questão da solitude, né, que eu vejo também que é algo que você fala muito, e você tocou nesse ponto agora e é bem importante. Um desses pilares também é sobre saber viver sozinha, ir no cinema sozinha, ir num bar, às vezes, tem gente que tem vergonha, né, de sair de viajar, uma viagem sozinha. Mas Talvez eu acho isso o máximo, seja né? algo bem, né, um momento ali, uma prova, né, que você precisa para se conhecer, dar um tempo para... Agora você imagina o poder de uma mulher que viaja sozinha. O poder de uma mulher que senta até num barzinho e pede uma taça de vinho. Eu nunca fiz isso, mas eu tô pensando seriamente. Eu vou te falar aqui, eu tô falando aqui, mas eu nunca sentei em um lugar sozinha mesmo para fazer isso. Mas assim, é uma coisa que eu faço tranquilamente, né? Se for para fazer, eu sento e a pessoa, ela não consegue fazer, a mulher, ela não consegue porque a gente tem muitas sombras. E isso, quando você tá sozinha, você fica desconectada. Por isso é tão importante a conexão com si mesma. A gente fala de novo do autoconhecimento. Do que eu gosto, do que eu gosto de vestir, do que eu... porque a gente fomos moldadas. E realmente, o que eu gosto de vestir? O que eu gosto de comer? Que assunto que me dá prazer? Quais as pessoas que vão me trazer para a vida? Sabe? É isso. E às vezes a gente vai vivendo a rotina, quem tá em um relacionamento há muito tempo, né, e termina, às vezes ela termina e não sabe sobre si. E aí, nesse momento que é importante esse tempo sozinha. Fica perdida. Né? Nesse momento aí que é importante ela ter força suficiente para falar assim, não vou procurar por companhia hoje, eu vou sustentar isso. É o que eu falei, é sustentar a decisão. Porque é como se a gente estivesse numa ponte com neblina. Você sabe o próximo passo ali, mas você não sabe o que tem depois. Então vem muita insegurança. Então, se você quer uma coisa, é treino, né? Todo dia é um exercício. Então você tem que mirar no que você realmente deseja para si, para sua vida. E não importa o que aconteça, é seguir. Por isso que é tão importante essa mentoria, porque nem sempre a gente encontra o apoio no grupo de amigas. Talvez cada uma tenha um momento desconexo da vida, assim, de desconexo da sua realidade, né? A uma tá bem no casamento, a outra tá casando agora, a outra tá acabando de ter filho, você tá terminando um relacionamento. Então, talvez ambas, né, entre si, eles não vão conseguir compartilhar a mesma vivência. E cada vivência para uma mulher é diferente. Então, onde a gente precisa ter empatia e sororidade com as mulheres também, né, de acolher, né, o que a outra tem para falar. E de orientar, mas aí entra a mentoria, porque não é uma amiga, mas que vai funcionar com certeza. Amiga. E assim, eu vou te falar que é um fato, sozinha a gente não consegue. É muito difícil, porque você tem que ter um direcionamento de alguém também que já passou por aquelas etapas. Porque na mentoria, eu passei por tudo que eu prego ali. Você viveu essa experiência. Eu vivi essa experiência. Então, bem... A gente fala... Tem mulheres que vivem o luto da relação na relação. Né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ela tá tão bem. Ela acabou de terminar um namoro e ela tá tão bem. Mas por quê? O luto dela, ela já foi passando pelo luto dentro da relação. Né? E esse luto pós também, quando a mulher, ela desmorona, né?
Então, tendo esse direcionamento, o caminho não que vai ser fácil, mas ele se torna mais leve. Você falou assim, a gente não dá colo da consciência. É essa a frase que você utiliza? Aqui a gente não dá colo, mas traz consciência. Isso. Tipo assim, não dá colo, eu entendi no sentido assim, não é pra ficar passando a mão na sua cabeça só. Não, de jeito nenhum. Mas vai acolher, A gente acolhe, mas a gente traz verdades, né, que precisam ser ditas. De encorajar a mulher a falar assim, ó, você tá com dificuldade para sair sozinha, vai, né? Isso. Aproveita esse sábado que você tem sozinha e vai. Vai ser um teste para você. Isso, é um teste, porque é na vivência ali, né? Porque imagina porque como você vai superar esse luto? É se trancando dentro de casa? É ficar pensando no que passou, Então é daqui para frente. E é procurar também sobre a ambiência que a gente já falou, os ambientes, as pessoas que trazem essa positividade, que pensam da forma que você pensa, ou que pensam da forma que você está mirando pensar, que às vezes ainda você não está pensando e agindo daquela forma, mas como que você quer ser? Então essas pessoas que se posicionam da maneira como que você gostaria de se posicionar, são importantes nesse processo também. Ah, com certeza. A ambiência é tudo, né? Até eu volto a falar sobre a mulher que você quer se tornar, tem tudo a ver com o ambiente que você frequenta, com as pessoas, até o diálogo ali. Como é que é o diálogo das pessoas que eu tô convivendo? O que você tá falando, sobre qual assunto que você tá falando. Isso. O que você curte nas redes sociais, o que você tá seguindo, qual conteúdo que você tá seguindo. Uhum. Eu acho isso interessante, que é só você entrar lá no Explorar, que você tem tudo, hora, né? O que você está consumindo ali. Então... começa a observar. Tem que observar. O que você está consumindo. Porque é mentalidade, né? Então, se você está absorvendo um conteúdo que não vai te trazer valor, não faz sentido. Começa por aí. E ambiência não só na questão de pessoas bem-sucedidas financeiramente, né? Eu gosto de falar isso também, porque às vezes a pessoa acha assim, então eu vou conviver apenas com pessoas que são financeiramente estáveis, mas não é sobre isso. Não, sobre prosperidade, não é só sobre dinheiro, né? Não. Vai muito além, e às vezes a pessoa não necessariamente tem a casa dos sonhos, né? Algo nesse sentido, mas tem essência, sabe o que quer, tem posicionamento, tem positividade, vê a vida de uma maneira leve, tranquila. Você falou tudo sobre posicionamento. A mulher que se posiciona, ela tem que saber que forma que ela quer ser vista no mundo, como é que ela quer, qual que é a posição dela no mundo, como ela quer que as pessoas a percebam. Quais atitudes que você percebe que faz as mulheres se desconectar de si? As principais, né? Viver no automático, isso é a maioria de nós, né? A gente sempre vive no automático. A gente não tem tempo para nada, isso desconecta total. Dizer não quando você quer dizer sim. Se distrair com rede social. Então, eu acho que são as principais. A comparação? A comparação é uma coisa que, sem querer, a gente já está comparando, né, com a outra. Eu falo, será que a gente pode falar de inveja aqui? Fala, ó, perfeito, vai, manda ver. Porque eu penso assim, a comparação da mulher, geralmente a gente se compara com uma mulher melhor que a gente. Não só esteticamente, mas como a vida. Então a gente pode pegar isso como realmente uma inveja, né? E tem mulheres que realmente têm aquela inveja que, tipo, que acha ruim da pessoa, da mulher tá vivendo aquilo que ela não tá vivendo. E tem uma inveja que, tipo assim, não existe inveja branca, ou inveja é inveja. Mas, tipo assim, você olhar para aquela vida e você desejar a vida daquela mulher. Então, tem essa diferença. E é uma diferença grande, né? Você querer desejar um mal porque ela vive uma vida que você não tem, ou você olhar e realmente desejar aquela vida para você. Olhar e desejar, falou, nossa, eu gostaria de viver isso, não tem problema nenhum. É o que eu falei, se tá disponível pra aquela pessoa... Tem que servir de inspiração, na verdade, né? Inspiração. Vou olhar essa mulher que eu admiro, né, até mudar o tom, a palavra, né, eu admiro,
né? Quero admiração, me posicionar isso. dessa forma, quero viver uma vida dessa maneira, parecida, semelhante, porque eu tenho a minha vida, mas eu vou mirar nela como exemplo e admiração. E eu falo Isso muito. pode ser chamado de inveja branca, talvez. Pode, Né? Porque pode. nesse sentido. E eu falo muito para as mentoradas o quê? Que tem muitas que trazem para mim, mas eu quero muito ter uma vida diferente. A gente tem que se comparar, sim. Porque é o que você disse agora, vai ser uma comparação, mas é algo bom. Porque se está disponível para alguém, isso existe. Então, está disponível para mim também. Mas é o quê? É a constância no que você quer. A gente não precisa ter medo de reconhecer o que a gente quer, porque isso vai muito nas crenças limitantes, né? Por exemplo, na minha família, né, vou até falar algo pessoal aqui, existia, né, hoje não, acredito que muita coisa vai mudando, mas eu lembro da minha infância de falar sobre viagem, sobre dinheiro, e frisar o quanto é difícil, não, mas a viagem é muito difícil isso é para quem tem dinheiro. A gente absorve isso. E a gente absorve. E eu sempre tive um sonho, né, de ir para um lugar específico, e eu tinha vergonha de falar que o meu sonho era esse. Por muito tempo. Mas é porque isso tá no inconsciente. Você cresceu escutando o não, que você não pode, que você não é capaz. Que era querer demais. Que era querer demais. Aquilo. Então eu pensava, nossa, eu acho que eu tô querendo muito, tô querendo demais, e por muito tempo abafei isso. Eu fui entender no processo de autoconhecimento, né? Então você fez uma quebra. E aí eu fiz uma quebra de padrão, né? E de crença limitante, porque eu, sem perceber, repetia várias crenças limitantes, que eu fui entender há muito tempo atrás. Eu tenho uma carta minha de infância, que eu escrevi assim, a minha tia, porque ela é minha mãe, né, e me criou, ela foi viajar, e aí eu coloquei nessa carta, fiz uma carta para ela à mão. Aí eu escrevi que eu queria que ela voltasse, tudo porque, mas eu sei que é difícil o dinheiro. Então, eu acho que ela deve ter ido viajar para ganhar dinheiro, alguma coisa nesse sentido, né, a trabalho. Então, eu na minha cabecinha associei a dinheiro. Então, eu associei assim que era difícil o dinheiro, mas de onde eu tirei que era difícil? É inconsciente. Eu olhei essa carta e falei, né, nas minhas sessões, falei, nossa, olha a crença limitante aí. E isso trava. Você não consegue fazer nada. Quando você tem essa crença, as barras de Axis trabalham muito nisso. Nessa identificação, clareia assim para a mulher consegue enxergar o que ela não via. Porque eu só fui enxergar, por exemplo, isso na terapia, na constelação, cada uma tem uma forma de um processo. Mas a barra de Axis, então, ela tipo, cai uma cortina, assim, abre a cortina. Isso. Ela vai clareando, é como se fosse um reset, né, na sua mente. Então, você vai... Mas é consciente, uma análise assim, como que... as energias trabalham ali naquele momento, né? Então, é como se dissolvesse mesmo. Sabe, aquelas crenças, aqueles padrões... Você já se sente melhor depois de uma sessão de barras de Axis. E é só uma sessão ou são... Não, aí você tem que... É um processo, né? Cada um tem um processo individual. Cada avaliação é uma, né? Não tem como você passar aqui como que não tem. E sobre a carta de liberação e a carta do eu do futuro. Eu vi você escrevendo essa cartinha. É muito importante escrever? Muito importante. Porque quando a gente escreve, a gente tá emanando uma energia de que aquilo tá acontecendo já. Então tem que escrever como se estivesse acontecendo. Como se estivesse acontecendo. Então você escreve todos os seus sonhos. Não tem aquele quadro dos sonhos, quando tudo é sempre com início de ano, né? A gente quer mudanças e tudo. E a gente escreve. Mas isso a gente tem que colocar na nossa rotina. É muito importante porque a gente está sempre mudando pensamentos, né? Objetivos, sonhos. Então, por isso que o escrever você tá emanando algo que já está acontecendo. Porque você tem, igual como eu falei, eu sou próspera. Ou a gratidão também, eu escrevo muito, gratidão por tudo, até pelo que eu não tenho. Porque é vibração. E como eu disse, o universo, ele te atende. No bom e no ruim, ele está te atendendo. Então, na escrita, é algo que você vai escrever algo que você não tem, ou ser grato pelo que você tem e
pelo que você não tem ainda, que você não conquistou. Mas como se você já tivesse conquistado. Como você já... É isso. Eu tenho um caderninho que eu comecei a escrever, aí eu escrevo. Eu agradeço ao dinheiro que entra na minha vida de maneiras milagrosas, por meio de diferentes fontes, continuadamente. Agora eu não vou saber exatamente, mas é um texto que eu vi uma pessoa falando, né, e recomendando, aí eu copiei esse texto aí quase todos os dias não, porque às vezes não tá. Escrevo, aconteceu? Ainda não é que, mas eu tenho um prazo de validade, mas nossa, tô fazendo isso há um ano e não acontece, mas não é por aí. Tem que continuar fazendo. Porque às vezes vai acontecer não da forma exata, como você... Não, mas nunca é, tá? Mas nunca é daquela... Às vezes o que eu quero não é o que eu preciso exatamente. É isso. Mas vai acontecer de uma forma diferente, né? Você vai conseguir sair daquela estagnação ali, né? Daquela padrão de pensamento. E no escrever, você já tá mudando. As suas redes neurais ali já tá mudando, já tá fazendo um movimento. Então as coisas começam a acontecer de outra maneira. Você começa a gastar menos, a entender mais o seu processo de financeiro, talvez o dinheiro que vai aparecer milagrosamente não é que vai cair do céu, mas é porque você vai começar a organizar a sua vida financeira. São os dinheiros inesperados, sempre bem-vindos, né? Tem uma postagem sua, né, que você fala que quem vive no alto do sacrifício nunca é lembrada pelo valor, só pelo desgaste. E isso mostra, assim, uma mulher que se anulou, que sempre fala sim, e tenta caber onde ela não cabe, né, tenta se diminuir para caber nos lugares, né, e na verdade para tentar ter valor, e isso só traz desvalorização e desgaste. A gente pode falar sobre o medo da rejeição, o medo de não ser amada, o medo de não ser querida dentro do círculo até de amizade, de família. Então essa mulher, ela se desconecta totalmente dela, da essência dela. E tem muita gente que vive nesse processo, né, de desconexão. Porque a gente fala muito sobre isso, mas assim, muitas pessoas que nem se dão conta que estão nessa situação. Não, porque ela tá tão desconfortável no conforto ali, que para sair dali, ela tem que ter muita força de vontade e a consciência de que aquilo realmente tem que mudar. Só que quando ela começa a querer essa mudança, o cérebro dela já coloca ela no conforto. Então, realmente é um desconforto dentro do conforto daquela mulher. É melhor aceitar a dor de algo que você conhece do que você se arriscar no que é desconhecido. Por isso que tantas mulheres vivem relacionamentos tóxicos, né? Não só em relação de marido e mulher ou de namorado, em família, em relação de amizade, qualquer relacionamento. Profissional também. Tem uma frase, né, que você citou no seu Instagram, que quem vive no alto do sacrifício nunca é lembrada pelo valor, só pelo desgaste. As mulheres, às vezes, vivem em situações em que elas querem agradar, para não perder, para ser valorizada, para ser valorizada entre aspas, né? Acha que estão sendo valorizadas para ser validada naquela situação, seja um relacionamento, né, ou principalmente em relacionamento, mas em outros tipos de relações também, com família, amigos, trabalho, né? E às vezes quando ela começa a ter essa atitude de não agradar mais e tentar ser o que ela realmente é e não o que as pessoas querem que ela seja, ela começa a afastar, né, de algumas pessoas e começa a perder, entre aspas, né, na verdade perder para ganhar. Isso. Ela perde o que realmente ela tem que perder para essa nova mulher florescer, né, porque ela vai achar ali, ela vai encontrar aquela mulher lá de trás, que a gente nasce, né, com a nossa essência, e a gente vai se moldando. Então, ela acaba que, se ela perdeu, é porque realmente não era para estar ali, né? Então, é o perder tudo para ter tudo. Às vezes o que a gente acha que é perca, é realmente o que a gente mais precisa. Esse processo, então, às vezes ele é doloroso, né, ele vem de uma forma não suave, por isso que muitas mulheres têm medo de começar a se autoconhecer, né, vou deixar para depois, tá tudo bem assim, tá confortável desse jeito. Mas é porque jeito. é desconfortável, né, o autoconhecimento ele é desconfortável.
a gente entra mesmo nas nossas sombras, né? Então isso dá aquele desconforto e é por isso que a maioria das mulheres continuam na mesma vida, né? Repetindo a mesma história, o ciclo sempre se repetindo. E qual que seria um sinal para a mulher entender que ela está no lugar errado? Que ela não tá... Porque às vezes ela nem consegue perceber, né? Ela tá vivendo ali no automático, como você falou do automatismo, de viver no automático e não se dá conta. Mas ela chega no momento que ela percebe que ela tem porque a gente sempre sabe quando a gente tem as nossas vontades e a gente não tá fazendo o que a gente quer. Mas aí chega num certo nível que isso não tem como sustentar mais. É nesse momento que é a virada de chave, né? E às vezes vem com término de relacionamento, com alguma outra questão que desestabilizou aquilo que ela achava que era, né, tranquilo, estável, que aí a cortina cai. E ela consegue enxergar que o que ela sustentava não é real, né? Aí é aí que começa o processo daquela mulher voltar para si, né, com as suas vontades, com tudo que ela veio para ser nesse mundo. E esse processo ganha muita confiança, né, autoconfiança, né, constrói a imagem que você tem de si mesma, né? Com certeza, aí a mulher começa a querer, ela começa a se amar mais, né? Então aí entra mais a vaidade, ela se olhar no espelho como realmente ser uma mulher bonita, né? Ela querer ir para lugares que ela possa ser vista de verdade, né? Até procurar relações que realmente somam, né? Que aquela mulher se sinta, eu acho que é isso, sentir vista, sabe? Se sentir amada. E respeitada da forma que ela é, né, quem ela é, saber, isso. E o seu não caber, né, nesses lugares, porque se é um lugar que não cabe o seu não, que não aceita o seu não e as suas vontades, não é o seu lugar. Não é o seu lugar, com certeza. Então, voltando sobre a mentoria, os encontros, eles são presenciais, online, em grupo, individual? Então, a mentoria tem a mentoria individual, que ela é mais intensa, porque vai focar mais no que você precisa. E tem a em grupo, que inclusive em abril a gente vai lançar uma nova turma. São 4 meses de mentoria com um encontro ao vivo por semana. E esses encontros são entre as mulheres do grupo. Isso é muito legal, né? Porque uma compartilha... com certeza, as experiências. Às vezes é até mais intenso, né? A gente acaba que eu aprendo muito também, né? Isso é muito bacana. E sobre as suas redes sociais, você pode falar para a câmera ali e falar qual que é o endereço das redes sociais? Então é @MonalisaDuarte, Monalisa com S. E vocês podem me chamar lá, no Instagram, que eu vou receber vocês com muito carinho. E para você que chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para que esse conteúdo chegue em outras mulheres. E até o próximo episódio do Isso Dá um Podcast.